Boa noite, Danilo Rasquinho. Boa noite a todos que estão entrando. Nós vamos falar hoje aí sobre o poder da determinação. Determinação é uma coisa muito importante, hein, em nossas vidas. Um filósofo romano ele disse, né, quando o homem não sabe para que porto ele está rumando, pouco importa para que lado sopra o vento, né? Ou seja, a gente tem que ter metas, a gente tem que ter objetivos. Mas para chegar lá, né, para alcançar esse objetivo, aí é onde entra a determinação. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Boa noite aí, a For You Boutique. Acho que é a Carla que tá representando aí hoje, né? Sejam bem-vindos. Essa live, né, vai ficar gravada aí, depois muitos vão poder assistir e acompanhar todo o conteúdo, né? Poder da determinação. Rasquinho, boa noite. Boa noite, Anívia. Então, como vocês já viram aí, a live hoje ela será com a Andréia Maia. Ela vai falar basicamente sobre qual é a importância da determinação para nós hoje e vai falar também sobre quais são os problemas que a gente pode enfrentar quando não se tem determinação, né? A importância da determinação na vida e a falta de determinação, como que isso afeta a vida da gente também. Isso é algo que vale a pena a gente acompanhar, né? Então, para iniciar aqui, eu gostaria de citar a história do Michael Jordan, né? Quem acompanha um pouco do esporte e do basquete, ele foi um homem de sucesso no esporte, é encarado como um dos maiores de todos os tempos, né? Dalberto Camille, boa noite. E ele fala que a determinação, enquanto alguns diziam que era um dom que ele tinha de jogar basquete, ele dizia que não, que era determinação, né? Que a vida dele era repleta de falhas, repleta de fracassos, e por isso ele era um sucesso. Né? Agora, o modo como ele lidava com isso é que fazia a diferença. Não deixava se abalar, ele prosseguia em frente e teve uma carreira ali brilhante. Né? Então sejam bem-vindos aí, fiquem à vontade. Nós vamos aguardar aqui a André entrar e aí a gente já começa a falar sobre o tema. Igor, boa noite, Igor. Grande Igor, amigão aí de velhos tempos. Então, muito bem, nós vamos aí. Aí a gente vai iniciar o nosso. Mandei um convite aí para a Andréia. É só ela aceitar que a gente já vai começar. Boa noite, Andréia. Boa noite, tudo Obrigado bem? aí Tá me por. ouvindo? Estou ouvindo bem, dá para te ouvir perfeitamente. Obrigado por aceitar o convite, né? Com certeza esse tema aí, pela repercussão que deu já na divulgação, muita gente se identificou, né? Começar as coisas e ir até o final, ter um objetivo e ir até o final. A gente deu aí uma breve introdução já, né? Mas você aí como uma, uma profissional, né, como terapeuta, né, comportamental e corporal, analista, você vai poder ajudar bastante a gente nesse aspecto da determinação. Né? Qual é a importância na nossa vida e o que acontece quando a gente não tem ela na vida, né? Sobre a determinação, o que você pode falar para a gente, assim, como você definiria, né, determinação, o que é a determinação? Então é um prazer imenso estar aqui com você e agradeço de coração o convite, né? E assim a gente até dessa forma mata um pouquinho a saudade da grande distância. É um método muito bom e eficaz, não só qualquer meio da internet, né, que seja comunicável da gente poder se ver e socializar. E a determinação ela tem um fator muito importante. Inclusive eu vi as outras lives suas que também foram muito boas e os dois temas bem importantes para a nossa vida também, que é o da decisão, né? O poder da decisão e o da coragem. E ela está linkada com a determinação, porque na verdade você pode ter a decisão
até a coragem, mas se você não tiver determinado a prosseguir, há a grande oportunidade de você ficar parado no meio do caminho. E o que acaba causando várias coisas, né? Como você falou que a gente vai dividir em dois temas, causa frustração, irritabilidade e receio de não conseguir realmente atingir aquele objetivo específico pelo qual a pessoa, no caso, se prepara. E a determinação, no caso, a gente precisa ter um posicionamento de se manter ativo, se manter focado, saber realmente o que a gente quer. Porque às vezes no campo do querer é amplo, né? A gente quer tanta coisa. E Verdade. aí o querer tantas coisas pode ofuscar. Será que o que eu quero é realmente o que eu quero? Ou eu estou olhando alguém, achando que ficou bacana e eu quero aquilo também. Que às vezes pode surtir efeito, sim. Se for o positivo de você tomar ação para a sua própria vida. Porque não tem como nós vivemos a vida do outro, né? Uhum. Existem milhares de pessoas que fazem isso, constantemente, diariamente na própria vida. E estão É. condicionados a um sistema e um maneirismo que dá, sim, para mudar. Que aí é, no caso, quando nós conseguimos fazer esse atendimento, né? Que ajuda a pessoa a se conhecer, ver como ela funciona, e isso é muito espetacular. E acredito que aqui tem bastante pessoas conhecidas, né? Tem a Carla, entre outros, além de parentes e família, e sabe ver na dimensão do que, para mim, significa, no caso, a determinação. Porque na trajetória de vida a gente se perde no meio do caminho. Nós somos construídos de uma forma que a gente acha que aquele padrão de comportamento é o correto, sim. E a gente pega isso para o resto, praticamente, da nossa vida. E se você não pega as rédeas, por assim dizer, do autocontrole, de determinar o que você quer e focar, você continua fazendo sempre o que o outro deseja, quer, imagina ou sonhou. Então, é interessante a gente contornar esses obstáculos de uma forma que nós consigamos manter a motivação e, ao mesmo tempo, ter a visão de que para vencer esse obstáculo, a gente precisa se manter ativo. E manter-se ativo significa, eu determino que, a partir de agora, um exemplo, assim que eu vou dar. Na verdade, eu passei tantas coisas só para ilustrar, eu queria ser várias coisas. Eu queria ser, na época, professora, fiz a prova da FUVEST e desisti. Não quis mais. Eu quis ser médica, eu quis ser psicóloga, eu quis ser reflexologista, eu quis ser fotógrafa, enfim, abri leque de várias coisas. Muitas delas eu dei continuidade, outras eu larguei mão. Porque a gente quer muita coisa, mas na verdade a gente não sabe o que quer. Então, como você tomar a postura de entender o que você determina que é importante para a sua vida e aquilo que não é? Aquilo que você acha que você quer e você de repente nem quer. Então, eu consegui algumas coisas, né? Como exemplo, a faculdade mesmo que eu cursei, eu desisti, no caso, na época da psicologia, estava fora do bolso, aí eu quis fazer serviço social. Mas o serviço social abrange bastante coisas da área da psicologia, o que me deixou fascinada. Então, eu falei, eu gosto disso, eu gosto de entender o outro. Mas para entender o outro, eu preciso me entender. E aí era que morava o segredo. Como é que eu determino tantas coisas para minha vida se eu nem sequer me conheço? E eu não estou falando de autoajuda, de tentar ser motivacional, pegar frases de efeito. Não, eu estou falando como é que eu mudo a maneira que eu penso, no que eu acredito, que não é saudável, que não está agregando nada de valores essenciais à minha vida. Porque se você pensa em ter mais de uma coisa, não é que é proibido, dá para ter, se você der conta e de que isso não te prejudique. Então, você consegue dar conta? Está te fazendo feliz? Você está realmente bem? Não está sendo escravo de não ter tempo com o seu esposo, com os seus filhos, nem nada? Beleza, mas se alguma coisa está desconfortável, já não está bom. Então, era nisso que eu me encontrava. Então, eu fiz a faculdade, não entrei para trabalhar no ramo, fui fazer curso de cabeleireira. Ó o pulo. Mas isso tudo leva a pessoas. Trabalhei durante muito tempo, tenho meu salão, e é gostoso lidar com o ser humano. Só que por mais que a gente procure lidar com o ser humano, eu sempre tive essa questão. Puxa, é tão difícil assim ser entendida. Às vezes você está falando de um assunto, você pula para outro, a pessoa não entendeu foi nada. Você passa de um problema para outro, a pessoa também não entendeu nada.
E existem pessoas que conseguem falar com precisão, serem entendidas, mas o outro não tem nenhuma obrigação de entender. E é nisso que normalmente as pessoas perdem o determinismo de se conhecer, de realmente entender aquilo que eles querem com precisão. O Danilo chegou a falar de que ele queria abrir algo pessoal, empreender nele. E quando ele decidiu, eu vou fazer porque eu consigo e dou conta, isso é bom para mim, ele conseguiu explodir no sentido não só financeiro, mas na vida dele, porque ele entendeu parte do funcionamento dele. E o funcionamento dele é muito lógico, então ele vai conseguir muitas, muitas coisas. E é interessante quando a gente se apega a justamente o que eu quero, como é que eu vou traçar esse caminho e vou fazer. Então eu consegui ver, te resumindo assim a história, eu fiz outras coisas no meio. Aliás, formação eu tenho um monte. Mas a que mais me destaca, que eu sou fascinada mesmo, é sim essa daí de analista corporal comportamental, do Corpo Explica, porque eles dão embasamento, método e ele gera resultados. Esse é o foco. Por isso que quando eu vi o Elton pela primeira vez em 2018, eu achei super interessante o tema, a história do workshop, mas me prendeu muito a atenção de como ele foi lógico de falar assim, quer saber como a sua mente funciona? E não importava se eu ia saber ou não como a mente do outro funciona, porque eu queria saber a minha. Eu me entendendo, já seria um avanço muito grande. E foi exatamente o que aconteceu. Ele explica com uma dinâmica incrível várias outras coisas. Só que a clareza que eles dão e a base, a gente se conhece. Essa precisão de se conhecer, não precisa alguém falar assim, oh, eu acho que você é assim ou você é daquele jeito. Nós sabemos quem somos. E detalhe, o fato da gente ter certeza que pela criação nós somos únicos, se torna mais evidente quando a gente se concretiza, cientificamente comprovando que nós somos únicos. Então isso melhora quando você olha no espelho para si mesmo, em vez de questionar, ah, eu sou assim, eu tenho aquilo, eu não sou desse jeito, bem que eu poderia ser como fulano ou beltrano, porque o fulano ou beltrano também gostaria de ser diferente tanto quanto você, porque alguma coisa ruim a pessoa acaba olhando, observando e achando. E aí que é o grande problema. Nós nos questionamos, reclamamos e não vamos atrás do nosso objetivo. Né? Perde-se um tempo de vida. E às vezes um longo tempo. E o tempo é uma coisa que a gente não tem, porque todo dia a gente perde um dia. E o que eu fiz ontem? Para eu não me arrepender daquele ontem que eu perdi. Às vezes não tenho um bom companheirismo com o esposo, volta de novo, não tenho com os filhos, não aproveita aquele momento, seja numa refeição, num dia, numa ligação. Ó, reclamações, queixas, desânimo, tristeza e traumas, ninguém vai se livrar. De verdade, 100%, não. Mas a maneira como eu lido com cada circunstância e situações da minha vida vai identificar se eu consigo gerenciar as emoções de uma forma equilibrada ou não. Se eu consigo lidar com alguma situação e entendendo, hoje, no caso, um exemplo, a forma que eu vivia antes conjugal era horrível. Era horrível, eu sou clara em dizer, porque a gente tem sim um cônjuge, a gente sabe que cuida, é provedor, mas a gente sempre questiona, podia fazer aquilo outro. E o que eu podia fazer? Ah, mas eu já faço além da conta. Sério mesmo? Será que a gente faz mesmo? E aí, quando você senta e coloca no lápis, cada um ao seu lado, a gente começa a ver que não é bem assim. A queixa pode ser simples. Eu costumo falar até do creme dental, né? Há pessoas, um exemplo que eu vou dar, que vai lá e enrola o creme dental e que é daquele jeito. E a outra vai lá no meio e esmaga. Isso é motivo de briga. Isso acontece. Ai, que você fez aquilo. Ah, é confusão. Só que uma pessoa foi acostumada e treinada a enrolar o creme dental, o outro não, tanto faz. Há pessoas que vão conseguir organizar um ambiente, uma casa, um lugar muito bem, e há outras que não estão nem aí para isso, porque não é importante para ela. E não deve desmerecer um ou outro, os dois estão certos. Todo mundo vai escovar os dentes do mesmo jeito, e a casa pode ser mantida da mesma forma, quer você contratando alguém ou não. A questão é, tudo que a gente quer determinar para fora não vai funcionar tão bem se você não mudar aqui dentro. Melhor aqui, né? Porque nós somos muito mentalidade. Depois que desce para o coração, né? Aquilo que a gente realmente quer fazer. A O que gente a gente pode. está pensando?
A gente pode dizer, então, que para uma pessoa ser determinada, a própria palavra já dá essa ideia, né? Você tem que determinar algo, né? Determinar o que você quer. Mas antes mesmo disso, a pessoa tem que conhecer bem a si próprio, né? É isso, ter autoconhecimento, saber o que quer, e aí ela determina o que vai fazer. Seria essa o caminho Então, passo. se conhecer é fundamental. A determinação, no caso, ela vai desenvolver o quê? Uma pessoa com determinação e foco, ela vai falar o que eu preciso fazer, o que eu desejo. São perguntas, se questionar. E outra, não é só questionar mentalmente, não. Escreva, porque depois você esquece. A gente esquece tanto aquilo que quer, que amanhã tanto faz. Aí fala, não, eu empurro com a barriga mais um tempo, guarda aqui na malinha que dá tempo de guardar. E o tempo está passando. Nós não vamos somando menos idade, a gente sempre vai somando mais e isso não vai dando vitalidade. Pelo contrário, né? Vai tirando. Então, por que não fazer isso de uma forma dinâmica? Então, a ter a disciplina, ter um bom planejamento, isso tudo conta com a determinação. Porque uma pessoa determinada, ela vai falar, tá, eu planejo tal coisa, vou executar tal app, eu vou fazer assim. Mexe com toda a estrutura dela. Porque se ela consegue, na determinação, manter o físico dela e o emocional dela ativo, ela vai fluir. O emocional vai mexer com o interno, né? Como eu cuido de mim, como eu cuido do meu eu. Isso eu não estou falando de egoísmo, embora muitas vezes vai parecer, porque a gente tem hora que, se não parar, um exemplo, para descansar, um exemplo que eu vou te dar, eu trabalho o dia inteiro, aí eu fui lá, atendi, nós temos também um empreendimento e a gente trabalha junto nisso, aí fiz tudo, chego em casa, faço algumas coisas e não guardo um tempo para mim, eu estou errada. Eu não estou determinada ao ponto de dar valor à minha própria vida para ter um descanso. E isso faz parte de se ter um bom desenvolvimento. Porque no fim, se você trabalha, 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 aí você fala, eu não vivo, eu não tenho nada. É isso E aí. outra coisa, existem também pessoas que compram diversos cursos e diversas coisas e não conseguem nunca chegar a um fim, porque ela não sabe o que ela quer. Aí ela fica perdida. Eu não sei se eu termino esse, se eu termino aquele, o que, que eu faço? Se acha. O que você quer? Você quer ser veterinário? Igual, eu não falei que fiz vários cursos, não tem nada de errado de fazer, mas a maioria eu deixei para lá. Não faz sentido fazer. Porque eu não quero. Não era meu sonho, não era meu objetivo. Muito pelo contrário, agora eu vou terminar da psicanálise, quando eu terminar não quero saber de curso, quero viver. E viver eu já vivo hoje. Olha, só esse treinamento de ter determinação de mudar de vida mental. Na verdade, eu mudei em três categorias, né? Mental, físico e espiritual também, que para mim é muito importante. Particularmente, acho muito importante ter uma vida realmente que flua. Eu concordo. Então, eu tive a determinação de ter um bom casamento, eu tive a determinação de compreender os meus filhos, eu tive a determinação de aceitar como eles são, porque não é como eu quero. Porque se a gente voltar nas lendárias lá, Idade da Pedra, a gente imagina, por assim dizer, que tudo era muito severo, né? Porque os nossos pais, dos pais, aprendeu que se não fizer uma coisa, tem que apanhar, se não fizer... E cada um tem uma história para contar na vida. E isso, tudo aquilo que a gente não cura na infância, ela vai sendo uma espiral, ela vai girando em todo o processo da sua vida. Você não vai, se eu chegar hoje e falar assim, eu tenho aquele trauma de criança, não, eu não vou falar isso. Mas, indiretamente, dentro de mim, ele vai me comandar. Porque eu vou ter receio de alguma coisa, eu vou ter vergonha, eu vou ter medo. Olha, eu tinha um medo muito grande, embora eu dirija, de dirigir. E aquilo me incomodava num grau muito grande. Eu falo, poxa, mas eu fui, eu fiz, eu sei, eu vou para tudo que é lugar. Até quando isso vai me incomodar? E aí eu entendi o porquê. Mas eu só posso entender o porquê se eu vasculhar, se eu for atrás. E aí é esse método daí da análise que eu te falei, que faz a gente ir bem profundo. Não é nada sobrenatural, é método. E só vai funcionar diariamente se eu fizer uso. Se eu não fizer, você volta para o mesmo padrão. Inclusive, eu vim falando isso com meu esposo, né? A gente tem mania de repetir todas as coisas porque nós fomos condicionados a isso mesmo. Pode reparar se, de vez em quando, quando a gente está indo trabalhar em algum lugar, se você não faz um caminho, você diz, eu nem vi que eu passei por aqui. Ah, Eu nem sim. vi que eu comi isso aqui, eu nem vi. Então, isso é muito sério. Por que você não viu? Por que você não prestou atenção? E uma das coisas que eu vi esses dias que é bem interessante é a vida. A vida, ela tem o V, que pode indicar vencer,
e de ida. Só que você direciona se você quer uma ida para trás ou se você quer uma ida para frente. Se você vai para trás, obviamente você vai vivenciar a história de adolescente, criança. Eu estou baseando por mim. E chego lá nos meus pais. E dos meus pais, indo nos ancestrais. Não que seja ruim, é muito bom ter família. E é muito bom a gente entender cada ciclo que a gente vive, porque passamos por cada situação que quer cada um vinha passar, mas entender também que não resolver conflitos vai mexer com a determinação, vai mexer com a família, para quem tem filhos, quem não tem também, ou quem é casado ou quem não é, porque na verdade fica ali naquela bagunça, às vezes de querer tantas coisas e não conseguir alcançar. Por que que não alcança? Será que é porque, de repente, eu sou pobre, ou eu sou rica, ou porque eu tenho recurso ou não tenho recurso? Porque se a gente for parar para pensar, todo mundo nasceu do mesmo jeito, tirando, claro, obviamente, algumas pessoas que, infelizmente, devido à imperfeição, pode nascer com alguma deficiência. Mas eu tenho minhas mãos, meus pés, você também, visão, tudo nós temos por igual. Por que que a mente nos boicota de uma forma a acreditar que você é melhor que eu? Que você consegue mais porque foi mais fácil para você, ou o teu berço foi melhor que o meu. Não faz sentido. Para se desenvolver, no caso, a questão da determinação, as emoções, ela mexe muito com a gente. Foi uma das coisas que foi conversado hoje aqui. Porque, veja bem, a vida sem a sua mente, vida humana, tá? Não tem como ter. Tudo que somos é o que pensamos. Agora imagina você ter uma mente consciente pensante e uma outra que nunca te dá descanso, que é o inconsciente. E ela trabalha o tempo inteiro. Pois é. Porque você não conta. Eu estou falando e você está pensando diversas coisas. Quem estiver escutando está pensando também diversas coisas. Então, nossa mente, ela realmente... É tanto que existe pessoas que têm muita insônia, né? Que a mente está lá, sempre fazendo barulho. Pensando em inúmeras coisas. E Até como? Não... a Flávia, ela fez um comentário aqui, eu fixei, talvez você consiga visualizar, né? Ela diz assim, por que as coisas acontecem para uns e não acontecem para outros? Ela colocou mentalidade. Talvez essa seja a diferença, né? E por isso é importante, a importância de se conhecer, né? Para se conhecer, né? Muito. E olha só, porque se você não usa de uma boa mentalidade e você não começa a vivenciar uma história diferente, vamos pegar um jaleco. Você pega um jaleco e coloca ele em você. E vamos dizer que esse jaleco é todas as dificuldades, obstáculos e problemas que você vem enfrentar na vida, ou eu, seja quem for. Se eu não tirar ele para lavar, ele vai ficar em mim. E tem pessoas que não conseguem, viu? Elas acham que entende o problema, sabe como funcionam, sabe que precisam de ter aquela específica determinação para fluir a vida e ela não consegue. Na verdade, não é que ela não consegue, ela não quer, porque ela tem muitos ganhos por aqui, ela não consegue, no caso, focar para ir para frente. Então, a mentalidade, ela conta muito. Então, as emoções, elas são geradas, sim, de acordo com aquilo que a gente vai pensando e acumulando, né? E existe aí a bagagem que a gente carrega na nossa mala. E o que a gente quer carregar nela? A vida dos nossos pais, dos nossos amigos, ou você vai deixar ela vazia, colocar, no meu caso, eu vou ser bem específica, porque é muito melhor dar exemplo próprio, né? Colocar os meus sonhos, meu esposo e meus filhos. Porque todas as outras pessoas da minha família já construíram suas vidas. Não estou dizendo que a gente não possa se ver de vez em quando, mas na minha mala tem que estar realmente aquela que dá a base para o fluxo da minha vida continuar. É interessante que, se tiver pessoas que acreditem ou não, eu respeito todo mundo, que a Bíblia fala isso, né? Deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua esposa ou seu marido. Não é assim? Sim. Vida que segue. Então, tem muitas pessoas que às vezes pegam essa mala, aí ela pega a dor do pai, a dor da mãe, o problema do fulano, do Beltrano, e começa a juntar tanto que não tem espaço para nada dela. E aí pega essa mala, que é esse jaleco, coloca aqui nas costas e vamos fingir que é aquele peso da academia. Eu não aguento carregar aquele peso, nem o mais leve. Na verdade, nem quero, nem gosto.
E aí você segura aquilo ali e não solta, porque nós somos fortes e conseguimos ter a determinação de provar para o mundo que a gente consegue muita coisa. O que a gente está conseguindo? Provando o quê para quem? Porque as pessoas, do modo geral, que estão nessa malha nas tuas costas ou na minha, elas vão fazer a vida dela o que elas bem entenderem. Elas não vão parar para achar assim, que, na verdade, que vantagem tem levar um tapinha nas costas e dizer valeu. Eu não estou falando que não dá, não é para fazer gentileza, que você não pode auxiliar. Eu estou dizendo de não ser determinado de focar na sua própria vida, da sua família, para ir salvar os outros. O Elton usa muito essa frase, né, de que quem não vive quem vive a vida do outro não vive nem a do outro nem a sua própria vida. Isso é verdade. Tem outra frase também que eu gosto muito, que é quando você bloqueia algo ruim, você bloqueia o bom também. Então, às vezes, as pessoas evitam várias coisas na vida, eu não vou pensar, não vou imaginar, sei lá, tá num relacionamento ruim, eu não vou pensar sobre isso, vamos passar um dia após o outro. Problemas, eu não tenho o emprego que eu queria, mas eu vou continuar. E aí fica só naquele evitando. Só que ela não consegue ter a visão de que eu evito o ruim, não fico pensando e consigo passar um dia, 2 ou 3, sei lá. Só que eu bloqueio também as coisas boas para vir. Porque eu não sei que lição eu vou aprender com tudo aquilo. Quando eu entendi a lição de vida, eu passei pelos problemas. Não é que eles sumiram, não existe mágica. Ah, o Aladim chegou e resolveu tudo. Não, é método. E eu me apeguei a eles. E eu sou muito de me apegar, né? Eu gosto muito assim no sentido de, opa, tá aqui o planejamento. Aqui em casa, nós temos um planejamento, cada qual o seu. Os meninos têm os deles, tem todo da família. Nós temos um quadro maravilhoso que a gente consegue ser determinado e focar. Porque se eu não focar naquilo ali, e hora ou outra eu esqueço. E outra, inclusive não é só tarefas, tá? Tipo, o meu serviço, ou aquilo, ou de repente almoçar junto. É passeio, é viagem, é lazer, tudo tem que estar bonitinho. A única coisa que a gente não faz é ficar falando, né? Eu acho desnecessário. Eu posso até falar depois, ou postar depois de um evento que eu fiz. Eu nunca faço isso antes. Eu acho que é desnecessário até eu conseguir alcançar. Inclusive, uma das coisas que eu vou falar aqui, citar como exemplo, que está bem recente, voltando ao caso do carro, né, dirigir e tal, aquela coisa do medo e como é, e aí eu tive a determinação de nunca desistir, né, porque eu tenho medo que eu não vou fazer. O medo faz parte dos quatro, né, das 4 emoções que a gente tem. Ele não vai embora, mas, no entanto, a gente tem que enfrentar ele. Eu estou com medo, mas eu faço. Eu estou com medo, mas eu consigo. E aí eu queria saber se eu já estava bem avançada em questão do medo. Foi quando eu fui fazer a viagem de balão. E eu não senti absolutamente nada. 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 Eu senti a emoção. É muito lindo ver o mundo de cima. Sentir o ventinho batendo, ver o sol nascendo e ver as coisinhas bem pequenininhas, sem estar no avião, né? Você está vendo ali, ver o fogo ali do balão. Então, essa sensação gostosa eu poderia nunca sentir se eu continuasse condicionada a não determinar o que era importante para mim, o que eu queria. E por que eu tinha que ser escrava do medo, sendo que eu poderia ter a vida para usufruir e viver? Então, tem coisa que se a gente não desapega e pega assim, deixa eu tirar esse jaleco porque não me pertence mais, você vai continuar ficando no mesmo lugar. E isso vale para tudo na vida. Eu vou dar só um exemplo, assim, porque hoje nós estamos numa época muito difícil, no sentido que se tornou muito mais fácil a comunicação, se tornou muito mais fácil de você ler, ver, assistir coisas que possam ajudar a alavancar a vida. Quer formação, o que for que a pessoa quiser fazer, está muito mais fácil. Só que existe uma única coisa que não é fácil de se acessar, é a nós mesmos. Então, se é difícil de acessar, e muitas vezes a pessoa não procura, que seja um terapeuta, um analista, um psicólogo, um psiquiatra, se ela não quer a ajuda de ninguém, a pergunta é, ela consegue se sair disso sozinha? E se consegue, por que não conseguiu ainda? E se não consegue, pede ajuda, e ela ganha essa ajuda, ela ganha um suporte para conseguir viver a vida de uma forma diferente, para não chegar no limite, como muitos estão acontecendo. Existem pessoas formidáveis que estão desistindo de viver
Isso é uma das coisas que mais me deixa, assim, triste. Sim. Porque tem tanta chance de conseguir tantas coisas muito valiosas e muito boas na vida. E eu não estou falando só de carreira, porque carreira é o resultado daquilo que você está construindo. Então, se eu quero uma vida boa para mim, eu quero uma vida boa para minha família, e claro, desejo para todas as pessoas do mundo que tenham suas vidas boas. É claro que não é sempre assim 100%, sempre tem alguém que vai estar sofrendo muito mais que o outro. Mas hoje em dia a gente está numa época da humanidade que está muito melhor do que os anos 60 e 70, que você não podia sair na rua, que você corria o risco, né? De repente ser violentado ou absurdo. Então, hoje, por mais difícil que seja, por mais maldade, ainda está muito melhor do que muito tempo atrás. Existiam-se N guerras, embora o mundo ainda esteja ainda algumas guerras por aí. Mas existem muitas pessoas com boa estrutura para conseguir sair da dor, para conseguir enxergar a vida de uma forma diferente. É claro que a gente nunca vai saber, a menos que a pessoa aceite, de repente, ou a gente venha a conhecer, mas a gente nunca vai saber o que está ali permeando dentro do peito da pessoa. Às vezes a pessoa tem várias coisas que sofreu na vida, e com certeza é válido de saber, todo mundo sofre alguma coisa, e é lamentável. Mas o que faz para sair da dor? Se a gente pegar como exemplo a escola, nós não sabemos ler e nem escrever, nem calcular, nem fazer nada. Mas gradativamente nós conseguimos avançar. E tem pessoas que avançam muito mais rápido. A dimensão é incrível. Ô, E tem André, outros que vão devagarzinho e tá tudo bem. Oi. isso que você falou da mala, eu até fixei um comentário aqui, né? É o personalizado Biscuit Biju. Deve ser o nome, né, do empreendedorismo dela ali, né? Ou dele. Enfim, ela colocou assim, a minha mala está cheia, né? Quando eu li esse comentário, eu lembrei de uma história de uma pessoa que estava com muitos problemas emocionais. E quando ela conversou com uma terapeuta, ela falou muitas coisas ali, né? Desabafou. E você falou da mala nas costas, né? A situação dessa pessoa estava de um jeito que a terapeuta disse para ela assim, você está com um piano nas costas. Por questões da Uau. infância que envolviam outras pessoas, situações atuais, né? Que às vezes a gente acaba querendo pegar pra gente. E aí ela falou, para você carregar esse piano é muito pesado, você precisa descer ele das costas e colocar aí a carga que é tua, né? Que aí você vai sentir uma vida mais leve, você vai... E como fazer nesse caso, né? Que nem o comentário que eu fixei aqui, né? A pessoa ouviu isso que você disse, a gente vai pegando coisas dos outros, colocando na mala, aquilo vai pesando, vai... Aí agora eu descobri isso, descobri que a minha mala tá cheia, tá pesando, tá... O que a pessoa pode fazer? Porque isso vai atrapalhar na determinação dela. Ela tá determinada a chegar lá, mas tá com peso nas costas, né? O que você orientaria, né? Você diria para ela e para todas as pessoas que têm essa questão? Descobriu que a mala tá cheia, né? A pergunta, eu devolveria a pergunta assim: você realmente quer tirar essa mala das costas? Porque existe aí muita coisa, o Vitor, na verdade. Então, assim, se você vai fazer a análise da pessoa, primeiramente você vai analisar toda ela corporalmente, porque a mente, ela realmente, ela é vista. Tudo aquilo que a gente não fala é visto, assim, na transformação aí, na formação do corpo. E seria, no caso, conversando com a pessoa, porque para tirar, vamos pegar esse piano, é muita coisa. É muito problema, ou talvez muitas pessoas. E a única pessoa que não está sendo cuidada é ela. Só que uma coisa boa que você falou é que, pelo menos, essa pessoa ela estava buscando ajuda. E existe muitas pessoas, não estou falando que é o caso aqui de quem comentou, mas assim, existe milhares de pessoas que não busca ajuda. E quando busca, não quer soltar o piano, não quer soltar a mala, não quer soltar o problema. Acontece isso Então, mesmo. tem que sentar, acontece. Eu atendo várias pessoas que dizem assim: eu entendi, eu sei como eu funciono, eu sei qual é o problema, mas eu não vou fazer. Eu já ouvi. Por que não vai fazer? Por que não solta o piano? Porque aqui atrás eu tenho muitos ganhos que eu não abro mão. E se eu não abro mão, eu estou escolhendo. Vitor, é muito simples a vida. Tudo,
Até a água que eu bebi agora, eu escolhi beber ela. Eu poderia ficar sem beber. Tudo a gente escolhe. E, infelizmente, pode soar ruim, mas a gente escolhe todos os dias coisas boas e coisas ruins. Não é os outros. E aí a gente acostuma a arrumar desculpa. Ah, por causa que na minha época foi assim, tudo bem, eu entendo, foi. E agora? A responsabilidade, ela tem muito a ver com as nossas escolhas, de eu ser responsável por aquilo que eu estou escolhendo, e ser determinista. Isso é Porque se eu importante. não fizer isso, claro que é. É essencial a gente ver, se autoavaliar. Isso que você falou em questão dos pesos, ele abrange muitas outras coisas. É bem profundo. Porque a pessoa ela se ocupa, às vezes, não só dos seus problemas, como dos problemas de todo mundo para poder se sentir amado, querido, visto. E é uma maneira muito doída de você ser enxergado. Então não vale a pena. E quando a pessoa ela se permite ir vendo a mudança e mudando, né, vamos supor, vamos dizer que fui eu que estou com a mala ou o piano aqui, e eu digo, não, tá bom, eu entendi, eu agora consigo ver os meus traços, sei quais são os predominantes, e agora qual é o recurso? Você passa o recurso para a pessoa. Nós aprendemos exatamente como funciona. Inclusive está tendo agora, para aqueles que gostam, eu não faço venda de coisa alguma, mas quem quiser ver, da chave mestre, né? A chave mestra que ela realmente é útil. Eu mesmo uso a minha diariamente. Se eu não usar, o que é isso? É justamente o que você está falando. Você sabe como funciona, sabe o problema, mas você tem o recurso. E aquele recurso é a base para você mudar a vida e sair desse padrão costumeiro. E aí você pega, eu digo, tá bom, aí eu começo a fazer, estou vendo efeito sobre mim, eu estou tirando. E quando tiro o peso, Vitor, aí entra uma frase que minha irmã falou uma vez, não que ela estava passando por nada, mas eu achei interessante que ela falou uma vez aqui em casa, que ela falou assim, meu apelido é Pepa, né? Aí ela falou, Pepa, é interessante, né, que como algumas coisas que antes parecia tão impossível, agora a gente vê numa facilidade, e é bem assim. A vida é desse jeito. Ela não é difícil. Nós, pela massa de problemas que passamos, realmente acaba ofuscando. Eu quero falar e estou lendo aqui, aí meio que se eu ler e responder, não vai ainda, né? Aí se a gente não não colocar um objetivo para querer sair, os problemas eles não viram, eles não somem. Mesmo que a gente tire o piano aqui de cima, um exemplo, a mala que seja, eles não vão fingir que não aconteceu. Aconteceu. Existem pessoas, sei lá, que passou por abuso, tem pessoas que sofreu com a falta do pai, ou de repente com a falta da mãe, ou a perda da família, do pai, da mãe, enfim, são vários problemas. Ou a criança que trabalha desde pequenininha, como a gente ainda vê ainda hoje, muitos. Então, todos esses problemas causam-se uma série de dificuldades. Só que tem um limite. Quando você entende isso com profundidade, eu não estou chegando, amanhã eu já sei o que é para fazer. Aqui é só um bate-papo. Mas quando a pessoa ela procura se orientar e seguir um método, é pouco provável ela não conseguir ter resultado. Só se ela não quiser. É simples. Se eu não fizer nada, eu não vou ter. Não tem como ter resultado. Se o Danilo continuasse, um exemplo, sendo funcionário, ele ia ter o empreendimento que ele tem hoje? Nunca. Ele Não ia. determina. Eu não teria, eu e o meu marido não teríamos o empreendimento que a gente tem hoje também. Nós estaríamos sendo funcionários de outros. Não que é errado isso, está tudo bem, mas nós tínhamos uma visão diferente, então por que não fazer? Se há Vocês espaço para fazer, determinaram isso e, né, há quem determine exato. uma carreira no corporativo. Se você determinou, se é isso, vai, mas é o que você falou. Inclusive, eu acredito que mesmo no mundo corporativo, a gente tem um relacionamento com pessoas empreendedoras, mas também tem muitas pessoas que estão ali no corporativo, e essas questões afetam também a pessoa no ambiente de trabalho, nas execuções dela, né? Essas questões que talvez... você imagina você no corporativo com uma mala nas costas, né? Com essa carga de coisas que realmente elas interferem e impedem, às vezes, da pessoa alcançar o objetivo dela. Ela até determinou, como você falou, né? A pessoa ela, leu vários livros, ela recebeu vários conselhos. Até numa conversa que a gente teve,
sempre uma semana antes a gente bate um papo ali, e a Andrea falou uma coisa que eu achei interessante, né? Você disse assim, a pessoa escuta uma coisa, ela se emociona, mas ela não faz nada com aquilo, né? Aí na live da semana passada a Bia falou uma coisa parecida. Ela falou assim, a pessoa parece que está na cama ali embrulhada, mas ela diz assim, ah, tá muito frio e aqui tá quentinho, né? Eu vou ficar aqui, que é melhor. E não é melhor, né? Vai dar menos trabalho ela enfrentar ali o frio, levantar e fazer o que tem que fazer do que ela ficar recolhida ali. A gente não está dizendo que é fácil, né? Mas a gente está dizendo que existe um caminho para que a pessoa ela se conheça, determine aquilo que ela quer e por meio de métodos ela consiga atingir, né, o objetivo. Porque a gente vê, eu lido com pessoas assim diretamente há mais ou menos uns 20 anos, 21 anos na verdade, e a gente, como você falou, a gente fica triste mesmo de ver, né, situações que a pessoa ela é afetada por questões próprias dela, né? E aquilo a faz sofrer, a família, os que estão em volta a sofrer também. E quando a pessoa consegue se libertando, se direcionando, a gente vê a mudança que é, né? Muito, muito positiva. Né? Então a determinação a gente pode dizer que é isso, né? Que muitas vezes são questões da própria pessoa que impede ela de ir até o final das coisas dela. Né? Por escrito, né? São vários insights aí que foram passados que são positivos, né? E é interessante que a falsa determinação, ela flui muito na vida do ser humano, né? Porque às vezes a gente mascara uma coisa, inclusive às vezes a gente até vê, né, no próprio Instagram, você vai passando e fala assim, a vida de quem publica uma foto ou outra é mentira, não sei o quê, e a gente não sabe como é a vida do outro para realmente poder falar com profundidade. Mas é interessante quando nós nos observamos dessa forma que você está falando aí sabe, da situação. Você colocou do exemplo dela da cama, eu sei, e não movo uma palha quanto a isso. Mas se precisar eu sair agora para ir no mercado, eu consigo me vestir, me arrumar e eu vou parecendo sublime. Mas esse sublime é mascarado. Eu, na verdade, não estou bem, eu não vivo bem, e eu não faço as pessoas que moram comigo bem. E isso ninguém vê. Isso está lá em quatro paredes e lá fica. Então, quem tiver realmente a disposição de querer, eu particularmente vou falar que, se fosse para eu descrever aqui, eu passei por vários processos. Eu vi a minha transformação. Eu não preciso que alguém diga, isso aconteceu, ou aquilo, ou a Andrea tá, e agora é só porque tem isso. Pouco me importa o que tem e o que não tem. Mas eu vivenciei essa transformação e ela veio da minha determinação de ter uma vida de qualidade. E uma vida de qualidade não só confortavelmente, mas eu parar e falar, ainda que eu não fizesse nada hoje, ainda que eu não fosse trabalhar, eu estaria contente. Eu deitaria, eu escreveria, eu amo escrever, eu faria qualquer coisa que me fosse bem, nem que fosse um cafezinho, e olhar ali o gramado e olhar para os pensamentos. Então, assim, se nós estamos. E houve uma época que eu não ficava assim de jeito nenhum. A vida do vizinho era muito melhor que a minha, anos atrás. E eu não paro para achar que a vida do vizinho é melhor que a minha. Eu acho que a vida é dele, ele conduz do jeito que ele achar melhor, fazendo as escolhas dele, sejam boas ou não, aí é com ele. Quando uma pessoa paga para eu atender, aí a dinâmica é diferente, eu tenho que dar, sim, resultado, aliás, respostas convincentes que ela chegue ao resultado. E, normalmente, eu continuo até eu conseguir ter a certeza que ela teve clareza de como foi o procedimento. E funciona. O método deles funciona. Então, se você não conseguir direcionar a vida, é pessoal. Se você não conseguir ter determinação, é pessoal. Cada um escolhe aquilo que é melhor para si. E aí, uma das outras frases que normalmente eu acredito que ele deva usar ainda em algumas das aulas dele é onde a pessoa jogou a âncora, né? Porque onde ela jogar vai ficar. Será que ela está realmente querendo fluir na vida? Livros fictícios, tipo contos de fada que a gente às vezes conta para as crianças, tem vários, mas a gente sabe que não é real. Mas a vida de um príncipe ou uma princesa pode ser real à medida que você busca isso. Vou dar um exemplo.
houve, como eu falei no início, né, houve épocas que a gente discutia e tal, e era aquela confusão, e hoje a gente sabe alinhar muito bem o que nós queremos. Inclusive, tem hora que eu nem peço, e aconteceu um tempo desse atrás, um exemplo só, eu queria muito beber água, e eu estava morrendo de preguiça de descer para pegar água. E é assim, muito engraçado, porque o Bruno virou para mim e falou assim: André, você quer água? Aí eu olhei assim, falei, eita, agora tá lendo mentes, mas não é que ele lê mentes, mas eu achei interessante como nós estamos conectados um com o outro. E é com tudo. É na empresa, é aqui, a gente consegue direcionar bem as crianças, passa dificuldade, passa problemas, lógico, isso não vai mudar. Se mudasse também, nós já tínhamos atingido a perfeição, né? Então, não faz sentido não ter. Só que, mediante a dificuldade, a gente não justifica. A gente entende, avalia o problema, entende por que, que aquilo está acontecendo, quais são dos nossos traços que precisa, de repente, reavaliar, porque são 5, né? Então, qual deles ali não está em harmonia? E vamos cuidar dele. Porque se eu não der atenção, quem vai dar no meu lugar? Vitor, o que, que é mais importante para você? Tem O que... que você tem que é mais importante? Desculpa, não entendi a sua pergunta. O que você tem que é mais importante? O que eu tenho de mais importante, em primeiro lugar, sou eu mesmo, a minha felicidade, a minha vida, as minhas escolhas. Porque a partir do momento que a gente entende isso, a gente consegue transmitir isso a outras pessoas, né? Esse que é Exatamente. o ponto. E aí entra o que você falou, né? Mas para você se amar também você precisa se conhecer. Como é que você ama alguém que você não conhece, né? Você não sabe os pontos fortes, os pontos fracos. Então eu acho que isso é fundamental, é importante. E é bem profunda a parte do amor, viu? Eu achei interessante o conteúdo agora dessa semana que falou exatamente sobre isso na psicanálise, né? Que as pessoas elas criaram uma forma de amar e elas não entendem o que elas amam, porque elas projetam aquele que ela entende sobre o amor no outro e aí vem uma excessiva cobrança do que eu quero. E quando a gente entende a dimensão do amor, a profundidade dele, a gente normalmente deixa aí. Um exemplo clássico, eu quero muito que o Bruno viva comigo, eu estou dando só uma ilustração, e eu faço a todo custo o impossível para que ele fique comigo. E aí eu posso me condicionar a um relacionamento ruim, abusivo, doentio, tal, porque é de duas partes, né? Não é só uma pessoa. E eu aceito isso porque eu o amo tanto que eu não quero que ele vá. A carência minha, eu projetando nele e que nem é amor. É uma forma de eu continuar tendo o que eu quero, o que eu preciso e necessito da outra pessoa. Quando a gente ama, vamos supor que acontecesse realmente isso, você fala assim, tá bom, eu te amo tanto que eu espero que você seja muito feliz. Logicamente que, voltando a nós dois, juntos, somos melhores do que sozinhos. É, E vale muito para a nossa vida, porque se você se cuida, há mais chance de você conseguir, ou eu, entender o amor e replicar. Eu me amo, eu tomo água, eu tomo café, eu almoço, eu janto, enfim, faço o funcionamento normal. Eu me amo, então eu cuido da minha mente. Eu não fico só pensando no que aconteceu ou vivendo aquilo. Eu acho soluções práticas para poder entender o que aconteceu e por que aconteceu e quem foi o responsável pelo que aconteceu. E como eu vou ter a responsabilidade de conduzir minha vida dali para frente. Se não conseguir ver isso, eu sempre vou estar condicionado a carregar o piano no meu ombro, porque é muito mais conveniente eu carregar todo mundo e tê-los perto de mim do que eu resolver os meus conflitos, me entender, porque isso tem um custo. Quando a gente se conhece, a gente aprende a falar não. Isso é amor também. Você fala não para algumas coisas que para você está falando sim. é, Olha, vamos supor que de repente minha irmã, sei lá, desentende, aí diz que vai embora, que não sei o quê. Tudo bem. A única coisa que eu posso fazer é ouvir, talvez ajudá-la pela técnica que a gente tem, mas pronto, a vida é dela, ela conduz do jeito dela. Eu não vou pegar o problema dela para mim. O que eu vou fazer com ele? Dizem que vida de marido e mulher ninguém mete a colher, né? É mais ou menos isso, só que na hora de aplicar a pessoa não faz.
Aí ela quer resolver o problema do pai, da mãe, do vizinho, do tio, da tia, de todo mundo. E resolve de quem? De ninguém, porque cada um vai fazer aquilo que acha que é viável e certo. E por sua vez, você se encontra naquele mesmo lugar de carência. E cadê o amor? Então, quando a gente se ama, inclusive o amor é uma coisa bem, dá para falar sobre vários assuntos. Começar pela alimentação. Uma pessoa que trabalha o dia inteiro, aí ela pode acontecer às vezes porque não deu tempo, tudo bem. Mas se ela segue rotinamente, não tendo tempo para se alimentar, não tendo tempo para almoçar, e hoje não deu, amanhã eu vejo, amanhã não deu e vai trabalhando. Ela está se desgastando num grau tão grande que não vai só prejudicar emocionalmente ela, já está afetando o corpo da pessoa. E ela não está vendo. O funcionamento básico do nosso sistema, ele necessita daquilo. Ele precisa da manutenção dele para continuar existindo, vivendo e sendo. E aí, às vezes, há muitas pessoas que conseguem fazer isso bem. Mas quando é para pensar em alguma coisa para resolver e determinar, eu não quero viver mais assim, eu não admito eu viver mais assim, eu posso e vou conseguir fazer diferente. Vamos escrever então, porque eu vou esquecer. E aí ela começa a escrever, pontuar. Como é o que você quer o seu casamento? Como que você... Primeiro que se tiver filhos, tem que entender como que eles são, entender, sim, que a gente não pode impor só regras. Eu imponho, eu quero que seja do meu jeito. Nós não somos ditadores. E se apanhar, eu costumo dizer, fosse tão bom, a cadeia estaria um mar de rosas. As pessoas estariam prontas para uma nova vida. Então, não é esse o sentido. Nós devemos respeitar os filhos e os filhos respeitar a nós. Cada um ser respeitado com o que quiser da sua vida. Não é a mim ou a você, Vitor, que as pessoas vão prestar contas. Não é nenhum de nós. Cada um presta contas de si mesmo no tempo devido. Então, vamos viver da melhor forma possível. Como fazer isso? Porque eu desejo, do fundo do meu coração, que a grande maioria das pessoas consigam viver bem. É uma alegria quando você vê alguém bem. Claro. Você olha e fala assim, puxa vida. Inclusive, eu comento muito com o Mano. Eu falei, tá vendo? O fulano tá 10. E eu gosto muito disso, porque é gostoso a gente ver as pessoas se dando bem na vida. Sim. Se eu consigo enxergar isso, muito mais fácil de eu conseguir viver bem também. É um exemplo que eu falo quando a gente vê muito, até falei isso no início, né? Quando a gente fica muito ali pensando na dificuldade, vamos supor, existem N pessoas que infelizmente estão desabrigados e nessa época do frio que nós estão com muito frio e nós estamos no quentinho, só que muitas vezes a gente não dá valor a esse quentinho que a gente tem. A gente reclama. Dá, né? Reclama da casa. E qual é a providência que eu tomo ao invés de eu reclamar? Eu só cobro? Eu chego no Bruno e falar que você não cuidou desse telhado, você não fez isso, fez aquilo. E qual é a minha colaboração para que isso dê certo? Porque eu posso conseguir, se eu falar de uma outra forma. A bondade que a gente pode gerar, a maneira como a gente pode conduzir uma conversa, a maneira como a gente pode ser, isso interfere em tudo na nossa vida. Sim. E aí, voltando a falar de uma pessoa que é de sucesso, que na verdade eu gosto de ver várias, acho super inteligente, uma porção delas. Um que eu gosto muito é o Leandro Carnal, ele é mega professor, até professor do Duarte, e ele é muito preciso no que ele fala, super inteligente. Então, por que não vou me espelhar nele só porque eu não tenho a formação acadêmica que ele tem? Eu vou olhar, mesmo que eu não chegue nele, eu aprendi com ele. Eu me tornei grande também com ele. É isso que a gente tem que agregar valores, e não se diminuir, se achar às vezes um nada. Olhar Quando a gente agradece... para pessoas que são determinadas, né? Isso, quando a gente começa a agradecer de forma correta tudo aquilo que a gente tem, a gente começa a abrir até a brecha para poder ver outra oportunidade, ver coisas grandes também para a nossa vida. E eu acredito que ser determinista no sentido de valorizar a si mesmo é fundamental. Porque se eu não valorizo a mim mesma, será mesmo que eu dou valor ao meu marido, aos meus filhos? Que seja Deus, que seja meus pais, minha família? Tudo que eu faço demonstra o que é valioso ou não para mim. Então, é necessário. Pode falar. Até a Flávia ali, o Fixela, colocou, né, que tem mentalidade evoluída, pensa assim, né? Ela fica feliz com a prosperidade dos outros, né? Foi uma coisa que você comentou, que a gente pode olhar, né?
Até uma pena que o tempo nosso aqui já esgotou, mas que a gente poderia dar N exemplos E aqui. essa frase dela é muito boa, porque muitas vezes as pessoas, no modo geral, não é que elas não conseguem pensar, mas elas estão tão condicionadas à dor que às vezes aí entra, no caso, a inveja, né? Daria assunto para mais outra pauta. E não é uma inveja de Sim, tipo assim, eu não queria que fulano tivesse aquilo, é porque eu não consigo ser assim ou ter isso. Embora nós sejamos únicos, cada um tem o seu talento especial, cada um brilha com toda certeza em alguma coisa, é aí o segredo da pessoa conseguir também evoluir. O que ela faz bem feito, talvez eu não consiga fazer. Eu costumo falar do biscuit rapidinho, que tem uma amiga irmã nossa que ela faz biscuit e ela faz com maior precisão e perfeição e fica. Eu monto aquele bonequinho que dá vontade de fazer assim, sabe? Um rolinho assim e pronto, porque eu não tenho essa habilidade. Eu não consigo. Mas me dá um papel e uma caneta que eu escrevo um texto para você, para quem você quiser, sem eu ter visto a pessoa. E não é por causa da formação que eu já fazia isso na juventude. Então é muito legal, cada um tem algo sim. que pode se espelhar e falar, eu sou bom bastante, eu consigo, eu conduzo e eu faço. A questão é, no que a gente está gastando energia? Por que estamos perdendo tempo? E se for contar que a gente está perdendo tempo hoje só porque lá no paraíso a gente vai ter muito, está perdendo muito tempo em deixar de sonhar, ter e fazer, se fazer feliz e fazer aqueles que convivem também tendo felicidade. E é simples, viu? É muito simples e é gostoso. Há dias que são difíceis para todo mundo. Quando essa semana ficou nublado, pode ser que algumas pessoas ficaram tristes igual o céu. E tá tudo bem. Olha para ele, aproveita o dia, coloca a blusa de frio, ou vai dormir, faz uma pipoca, assiste. Ah, falando de um filme, quem tiver aí, quiser e tiver interesse, faz parte de Ser Determinado, e ela é fantástica, né? Antônia Bricco. O nome do filme vai estar Antônia Sinfonia. Ela queria muito ser maestrina. E será que ela conseguiu? Por ser mulher, viver numa época que a mulher não tinha voz? Quem tiver interesse, assiste. Qual é, você pode repetir o nome do E filme? Antônia, acho que é Antônia Sinfonia ou Sinfônica. Ela é Antônia Bricco. Ela queria ser maestrina. Vale a pena porque o poder de determinação dela foi muito grande, mesmo indo contra todo um sistema e sociedade. Se alguém quer alavancar na vida, dá uma olhadinha lá, assista e se inspira. Porque eu acredito que qualquer pessoa consegue, qualquer pessoa. Agora, a pessoa tem que acreditar em si mesma. André, muito obrigado, viu? Infelizmente o nosso tempo ele é controlado aqui, né? Mas eu acredito que o que foi falado foi importante, né? Conheça a si mesmo, se for o caso, busque ajuda de uma terapia para isso, né? Cuidado com a mala nas costas, o que que tem nessa mala, quem você está carregando ali, determine as coisas por escrito, né? E aí você vai começar a olhar para frente e chegar no seu objetivo. Lembrando que a gente deve pensar no futuro, mas sem esquecer do presente. Porque a gente está olhando para o futuro sem cuidar do presente, e aí não vai chegar lá no futuro, né? Porque o presente vai estar atrapalhando ali o caminhar e o progresso da pessoa. Muito obrigado a todos aí que estiveram com a gente, né, que participaram com os comentários. São minhas primeiras lives, eu ainda não consigo interagir muito com o pessoal nos comentários aí, mas né, às vezes eu quero fixar quando eu vejo, já passou, mas a gente sabe que seus comentários aí são importantes, são valiosos, e esse conteúdo vai ficar salvo para quem quiser assistir mais à frente, né? E a gente tem aí a Andréia, quem quiser segui-la lá no Instagram, conversar com ela, trocar umas ideias, ela está à disposição, né, Andréia? Com certeza. Vamos tomar o nosso café virtual. É isso aí. Eu amo café, gente. Obrigado, um abração na família, a todos aí que Obrigada a nos você, assistiram, Victor. que nos acompanharam também, um abraço em todos, a todos da família, né, e tem sido muito proveitoso estar com vocês aí. Com certeza esse conteúdo foi importante. O poder da determinação, né? Vamos determinar por conhecer a nós mesmos o que queremos, se for o caso, e é o caso, né? Pôr por escrito e vamos em frente, vamos atingir os nossos objetivos.
Semana que vem, olha o tema, hein? O poder da ação. Eu tomo uma decisão.